meu lado, siga operando. Boa noite, galera! Boa noite! Boa noite! Legal, bacana, boa noite a todos, obrigado pela participação, obrigado pela noite. Vamos falar sobre o ego e vamos trabalhar para que nós tenhamos um aproveitamento melhor de quem nós somos enquanto operamos. Fala para mim no chat, escreve para mim no chat. Quantas vezes você estava na frente do gráfico, aqui, ou na frente do fluxo, seja lá o que for, o que você opera. Quantas vezes você estava na frente do mercado, você sabe o que é para fazer, mas você não faz. Você faz outra coisa e não faz o que é para fazer. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Escreve para mim no chat. Você está ali na frente, você sabe o que tem para fazer, mas você acaba, faz outra coisa ao contrário. Milhares, várias vezes, diz o Luiz Felipe. Toda hora, diz o Dani. Muitas vezes, a Edna. O Daniel só ri. Edmar, muitas. Tailã, várias vezes. Ultimamente, bem menos. Só hoje, 3 vezes, diz a Lilian. Cara, olha só, tem bastante gente na sala. Pessoal, vamos participar porque vai ser bem bacana, ok? Mas vamos deixar o bate-papo no chat ali para depois e foco aqui na aula, fechou? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Por que você faz uma coisa sendo que você deveria fazer outra? Aqui, ó. O eu decide. Quem é o eu? O eu que decide é o teu ego. Mas não é esse ego que as pessoas muitas vezes confundem com vaidade. Ah, o cara é cheio de vaidade, o cara tem um ego gigante. Ah, o cara é muito soberbo. Ah, o cara é isso, aquilo, outro. Não é isso. Não é isso. O eu consciente, que é o ego, que é o guardião do teu subconsciente, é quem você se autodetermina, se olha no espelho, você se olha no espelho, se reconhece e diz, eu sou. Essa capacidade de se autodenominar eu sou, acontece com você quando você tem uma média de 2 a 3 anos em diante. Você se olha e tem a capacidade de interpretar que você é alguém. Quando você determina que você é eu sou, que você entende quem você é, criamos ali o ego, certo? O consciente. Só que todos nós somos formados de self 1, self 2 e algumas pessoas, algumas linhas científicas vão defender que é self 3 também. O que é self 1? O eu consciente. É o cara que decide operar. É o cara que está na frente do monitor. É o cara que está conversando com alguém que está do lado. É o cara que está olhando mulher pelada no Tinder. É o cara que está brigando com a mulher ali, dizendo uma DR e tal. Esse é o eu self 1. Consciente. O self 2 é o teu subconsciente ou o teu inconsciente. A parte do cérebro que nós não aceitamos ou não acessamos por inteiro. E algumas linhas científicas vão dizer que existe o Self 3, que é a junção de Self 1 com Self 2, onde você tem acesso à superconsciência de um modo consciente. Então, Self 1, a consciência. Self 2, o subconsciente. O pessoal da igreja vai dizer... O pessoal da igreja vai dizer que é corpo e alma, ou carne e espírito, um brigando com o outro. O pessoal da física quântica vai dizer que é você e o universo. Cada um tem uma roupagem. Para você ter uma noção, no ano de 2023, com 8 bilhões de pessoas no planeta, nós temos uma média de 4.200 crenças existentes. Então, se nós temos 4.200 crenças existentes, aí a gente coloca aí religião e filosofia de vida juntos, quer dizer que tem muita gente que pensa de muita forma, com muitas roupagens, muitas formas de entender e compreender e acreditar na imortalidade, na vida após a morte, na sua origem, em quem você é, como se reconhece e tudo mais. A maioria das pessoas pensa que esse eu sou o Barão, você eu sou Tarzan, mim, Jane. Então, esse eu sou, muita gente pensa que esse eu sou realmente é você por inteiro.
quando na verdade não é. Porque você é composto de mais de um eu. O teu consciente, o teu inconsciente, que é o que está registrado tudo aquilo que você tudo aquilo que aconteceu com você ao longo da vida, e a superconsciência, que seria o Self 3, que é a centelha divina, ou o Espírito de Deus, ou o universo por inteiro. Não tem problema. Eu vou falando aqui em 3 idiomas para que você possa entender. Como assim 3 idiomas? Quando é o exemplo da igreja, quando é o exemplo da física quântica, mas para mim tudo não passa de inteligência emocional, psique, psicologia humana, psicanálise, psicologia, tudo isso. Para mim, se resume a isso. Porém, cada um tem uma forma de interpretar e está tudo bem. Nós vivemos um momento em que existe uma pluralidade de pensamentos e as pessoas precisam ser respeitadas e compreendidas. Então, na maioria das vezes, eu me comunico em vários idiomas para que eu possa alcançar o maior número de pessoas, para que você entenda dentro do teu universo. Para mim não é importante, eu não penso ser importante o que eu falo, mas sim o que você compreende. E eu gostaria que você compreendesse da melhor forma, que mudasse uma chave na tua cabeça, respeitando as tuas crenças e a tua forma de encarar e ver o mundo, para que nós possamos ter um aproveitamento melhor, ok? Então vamos lá. Self 1, Self 2. Self 1 é o guardião do subconsciente. Por quê? Porque ele está no controle. Ele diz para você, ele tem as tensões e pulsões. Quem são as tensões e pulsões? Os desejos. Então, o Self 1 é o cara que diz o seguinte, eu quero o Porsche. O Self 2 vai dizer o seguinte, eu quero a paz. O Self 1 vai dizer, eu quero o orgasmo. O Self 2 vai dizer, eu quero viver um amor onde eu possa ter uma alma gêmea que some na minha vida. O Self 1 vai dizer, eu quero ficar rico. O Self 2 diz, toda abundância já está em mim, não há falta. Então, essa ambiguidade de pensamentos, essa forma de pensar e compreender o mundo e a realidade, a matéria, faz com que muitas vezes nós tenhamos um choque de prioridades do que realmente queremos e do que realmente fazemos. Do que realmente desejamos e do que realmente precisamos. Quando você entende essa distinção entre um e outro, você passa a se conhecer melhor. Entende uma coisa. A pegadinha do universo com você, ou a pegadinha de Deus com você, foi o seguinte: eu quero que você melhore como ser humano. Porque você vem clamando para buscar um novo patamar de vida, uma evolução. Aí o que Deus, o que o universo mandou para você? Mandou mercado financeiro. Que vem travestido ou envolvido, por gentileza, deixa o microfone no mudo, não atrapalha. Que vem envolvido, travestido, ou vem aparentemente, vem dizendo, vem com uma roupagem de que é o seguinte: eu vou te mandar a grana. Eu vou mandar tudo aquilo que você quer. Todo o desejo da tua vida. Tudo isso que você diz que vai resolver a tua vida de uma vez por todas, então eu vou te mostrar de uma forma bem atrativa, com dinheiro na tela, jorrando. Uma grana fácil, uma grana rápida, onde todo mundo no Instagram anda de carro importado, onde todo mundo tem casa boa, onde todo mundo viaja para a Europa, para Dubai. Então eu vou te mostrar para atrair você. Só que quando você cai aqui dentro, você percebe que o mercado exige que você evolua como ser humano, porque ele vai exigir de você que você tenha um autoconhecimento acima da média. E para você ter um autoconhecimento acima da média, você precisará olhar para dentro. Então você vem numa corrida dos ratos, numa busca de olhando para fora, buscando para fora, dizendo o seguinte: eu quero mais dinheiro, eu quero crescer, eu quero pagar as contas, eu quero sair do buraco, eu quero vencer na vida, eu quero limpar meu nome, eu quero viajar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família, eu quero ter uma Porsche, eu quero ter plano de saúde, eu quero comer aquelas comidas gostosas que todo mundo come, o dinheiro vai resolver minha vida, tudo vai resolver minha vida, se eu tiver mais dinheiro, tudo resolve. Aí você cai aqui dentro. Quando você cai aqui dentro, você está olhando para fora. Quando você cai aqui dentro, o mercado é o seguinte: olha para dentro, 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 olha para dentro.
Por quê? Porque se eu olhar para dentro de mim, eu vou compreender que tudo aquilo, essa é a máxima, uma frase que para mim por muito tempo me irritou demais, me irritou muito, até o momento que eu entendi. Enquanto eu não entendi, essa frase me irritou demais porque ela subestimava a minha inteligência. Até o momento que você vai entender que tudo que você precisa está dentro de você. É uma frase que sempre me irritou. Ah, todas as respostas estão dentro de você. Eu disse assim, pô, então me explica em que lugar de mim que eu escondi essa merda, porque eu não tô achando. Então sempre me irritou. Mas quando eu entendi que eu poderia ter um acesso a uma superconsciência, ao meu subconsciente, a um poder extraordinário que todos nós temos através de uma técnica, aí eu disse, porra, realmente, eu tenho tudo o que preciso. Todas as respostas estão em mim. Basta eu ir lá e acessar. Então eu vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta bem básica. Qual animal, ou melhor, o que você vê? Não é, a pergunta não é qual animal, não. O que você vê aqui no meu quadro? Diz pra mim. Escreve pra mim no chat. O que você tá vendo no quadro? Agora eu me lembrei que eu vim pegar o meu ar-condicionado, porque tá calor pra cacete já. O que você tá vendo aqui? Só aí tá sem som, todo mundo tá vendo. Ó, uma vaca, imagem de vacas, gado, vaca pintada, vacas. Um monte de gente tá falando isso. Linda vaca. Certo? Ô Lilian, se você continuar ligando seu microfone, você me desculpe, mas aí eu vou precisar tirar você da sala, tá bom? Mas só eu entendo que talvez seja um problema técnico, tá tudo bem. Alguém falou minha tia. Porra, sacanagem, cara. Pelo amor de Deus, que é sua tia. Olha o respeito. O Thiago tá perguntando se tá todo mundo ouvindo normal. Tá todo mundo ouvindo normal? Grama e céu, tá todo mundo falando de grama e céu. Ó, todo mundo vendo normal, legal. Então tá bom. Joia, vamos continuar. Você tá vendo uma vaca? Legal, olha só. Olha que bacana. Olha que bacana. Eu tô explicando para você aqui como que você grava uma informação e tudo que você vê no mundo, na verdade, é uma ilusão. Quando a gente parte do princípio que tudo é uma ilusão, a gente entra num campo assustador. Porque a pessoa diz assim, não, mas espera, calma, como é uma ilusão? Então eu não sou de verdade? Então eu não existo? Quem sou? Onde estou? Onde está o Wally? Então, sai do lugar de segurança, da realidade, daquilo que é mostrado, para ir para um campo diferente. Então o que a gente precisa ver aqui? O que a gente precisa entender aqui? Não tá não, Lilian, só tá para você, para todo mundo tá funcionando, legal? Só para você que não tá. Só para você que não tá. Para todo mundo tá funcionando, Lilian. Beleza? Então tá bom, vamos lá. Pessoal, olha só. O que a gente tem aqui? Um monte de gente falou que é uma vaca. O teu programa que te programou, que te ensinou, que te mostrou, que te disse, te fez acreditar que isso aqui era uma vaca. E se eu te disser que isso aqui não é uma vaca? Se eu falar para você que isso aqui não é uma vaca, só na tua cabeça é uma vaca, aí você vai dizer assim, não, mas peraí, só na minha cabeça não. Um monte de gente respondeu igual, exatamente. Então isso quer dizer que aquela pessoa que respondeu igual você, ela tem, meu Deus do céu, esse ar tá no quente, gente, bota no geladinho, beleza. Então, um monte de gente que respondeu junto com você tem o mesmo programa que o seu. Se eu te falar que isso aqui não é uma vaca, você acreditaria nisso? Sim ou não? Dificilmente você vai acreditar. A Dark disse, ficou na dúvida. Adoro a Dark. Se você provar que não é, eu acredito. Beleza! Então eu provo para você que não é uma vaca. Fechou. Se você provar que não é uma vaca, eu acredito. Beleza, fechou. Então eu provo para você que não é uma vaca. Para um indiano, isso aqui não é uma vaca. É um deus. É uma divindade. Então você vê churrasco e leite, que é o que dá para fazer com a vaca.
O indiano vê uma divindade. Principalmente quem é do... esqueci agora a religião, uma das religiões, esqueci, por gentileza, se alguém puder escrever para mim no chat ali. Ele enxerga hinduísmo. Obrigado, muito obrigado, hinduísmo. Ele enxerga isso aqui como Deus. Aí você, na tua cabeça, vai dizer para mim assim, não, Barão, mas peraí, para ele é um Deus por conta da religião dele. Exatamente. O programa que roda na cabeça dele, na mente dele, diz que isso aqui é um Deus, isso aqui não é uma vaca. Para você, quando você cresceu, quando você aprendeu, quando te ensinaram, te fizeram acreditar que isso aqui era uma vaca, um animal comestível, que você pode tirar leite, que você pode abater, esquartejar e comer. A Xuxa ficaria horrorizada nesse momento, né? Porque não come, é vegana. Mas o indiano, mais ainda. Porque ele não concebe a ideia de que isso aqui é um animal. Ele só consegue entender que isso aqui é um Deus. Então, aonde que eu quero chegar com esse exemplo em você? Eu quero te dizer que tudo que você enxerga e define como objeto, pessoa, ser, real, que você dá uma determinação, que você enxerga como outro ser, um carro, uma casa, uma árvore, uma vaca, tudo isso é ilusório. Tudo isso é a concepção que você tem, a necessidade que você tem de dar nomes e sentidos a todas as coisas que você enxerga. Mas não necessariamente tudo aquilo que você enxerga realmente é de verdade. Pode ser que seja verdade apenas para você. Aonde que eu quero chegar? Viaja comigo que você vai entender onde é que eu quero chegar. Vou te dar vários exemplos aqui. Se uma pessoa se vê exatamente algo sagrado, para ela é algo sagrado. Não é um animal, é algo sagrado. O mundo para, todo mundo para e espera a vaca passar. No Brasil, não. A gente não vê a hora de fazer um churrasco. Por quê? Porque o nosso programa é diferente. Por que você tem a realidade que você tem? Por que você mora na casa que você mora, tem o carro que tem o salário que tem a grana no banco que tem o faturamento que tem a profissão que tem? Por que você tem tudo isso? Porque quando você cresce, quando você entende que você tem o desejo de ter. E aquilo que para você é verdade, torna-se realidade no mundo metafísico, no mundo físico, nessa realidade. Olha só, vamos focar aqui. Já já eu respondo as perguntas. Guarda aí, Darquinha, guarda aí. Fechou? Guarda aí. Vamos lá. Então, se eu escolho tudo que eu quero, eu só escolho porque o programa que está na minha mente me ensina a escolher e a decidir dessa forma. Por exemplo, quem é criado na igreja? Quem é criado na igreja é a igreja evangélica. Eu fui criado na igreja evangélica, então posso falar isso com a maior prioridade do mundo, porque entendo como é que funciona. A igreja evangélica ensina que você tem que dar o dízimo. Se você não dá o dízimo, o migrador, o cortador, o destruidor não serão abatidos da sua vida. Ou seja, o mal vai pegar a tua grana. Então a única forma que você tem de eliminar o mal da sua vida é dando dízimo. Por isso que o pessoal dá o dízimo. A igreja evangélica ensina que você não pode transar antes do casamento, porque isso é sexo fora do casamento, é pecado. E o crente luta contra o pecado. Então, quando ele luta contra o pecado, aí entraria o André Valadão dizendo, você tem que ter nojo do pecado, você tem que ter ódio do pecado, que é um pastor aí, pop pastor. Quando você é ensinado dessa forma, você nutre um sentimento de ódio contra o sexo antes do casamento, fora do casamento. Você nutre dentro de você essa energia, essa sombra. Então você está tentando se limpar e eliminar um pecado, mas acaba alimentando o outro, que é o do ódio. Mas isso é transformado em verdade por conta da crença que você tem naquela religião. Se aquilo é verdade para mim, passa a ser um problema ou uma solução. Qual é a solução? A solução é eu me arrepender, deixar o pecado e olhar para Jesus. Então daí eu tô salvo.
a solução que o pessoal da física quântica vai dar? Se você vê que dentro de você tem uma energia de ódio, uma sombra, isso é uma energia de baixa frequência. Essa energia de baixa frequência vai te fazer mal, vai atrair coisa ruim. Então você tem que entrar para uma energia positiva. Você tem que pensar no amor, na alegria, na paz, na abundância, no dinheiro, na felicidade. E aí você muda o teu campo energético e agora todo mundo que você está enxergando é um mundo melhor. Mas nada mais é do que inteligência emocional, a concepção que eu tenho de mundo, a compreensão que eu tenho de mundo, onde eu decido como as coisas serão. O eu que decido como as coisas serão é o eu que faz com que você faça tudo o que você faz. O eu, que é o guardião do subconsciente, nele estão os desejos e as pulsões. Ou seja, ele que diz que quer o Porsche, ele que diz que quer mais dinheiro, ele que diz que você não pode errar, ele que diz que é vergonhoso você errar, ele tem uma agenda. A maioria das pessoas entendem que esse eu sou o eu todo, e não é eu todo. É uma parte de mim, é uma parte de você. Não é você por completo. Mas fazer essa distinção em quem eu sou realmente, como eu me porto, entra o processo de evolução pessoal, o processo de autoconhecimento. Se eu não tiver autoconhecimento, eu não compreendo as coisas que acontecem comigo. Se eu não compreendo as coisas que acontecem comigo, eu não pego as chaves que me levam aos lugares onde eu quero. Se eu não pego as chaves que me levam aos lugares onde eu quero, eu fico batendo, dando murro em ponta de faca, não saio do lugar e boto para chorar e não sei porquê. Digo que a vida é injusta. Digo que o meu partido perdeu porque a eleição foi fraudada. Eu digo que o mundo é cruel porque as pessoas estão matando umas às outras. Olha o Putin lutando lá na Ucrânia. Eu digo que tudo está se destruindo. Eu digo que existe manipulação de mercado. Eu digo que as pessoas que ganham dinheiro no mercado é só aquelas que vendem curso, porque ninguém faz dinheiro no mercado, porque eu já tentei milhões de vezes e não consegui chegar a lugar nenhum. Eu digo que tudo é culpa de alguma coisa, menos minha. Porque eu tenho o poder de me absolver. Eu me culpa, mas eu também me absolve. Eu decido o que faz. Eu controlo o que faço. Eu diz como eu devo me sentir. Eu ordena que me sinta. Eu luta contra eu mesmo e me faz pensar que eu estou no controle, quando na verdade eu sempre esteve no controle desde o início, até mesmo na luta e no caos. A gente está falando só de uma partezinha de você. Eu entende o programa que está lá dentro, no subconsciente, e sintetiza isso para você aqui do lado de fora. Por exemplo, você está numa aula, nós não vamos dizer o seguinte: eu vou para uma aula online com um dispositivo que foi desenvolvido por alguém que não sei o que eu tenho que acessar, a web, a internet, que é a conexão de todos os computadores mundiais através de um aplicativo, que é um sistema desenvolvido por uma empresa, onde eu clico um botão, faço um cadastro, aperto. Não, você não faz tudo isso. Eu disse, entra no Zoom e assiste a aula. Ele sintetiza todo o excesso de informações. Ele encontra tudo aquilo que você pensa rapidamente, sintetiza e diz, faz assim. Eu tomo a decisão. Eu mexo no stop. Eu quebro a conta. Eu assalto o caixa da empresa. Eu roubo de mim mesmo. Eu me auto-saboto. Por que eu me auto-saboto? Porque eu sei qual a dor que está lá dentro e que eu estou carregando. Então eu se torna a máscara. O que é a máscara? O comportamento. Eu só consigo encarar a realidade do lado de fora se eu usar uma máscara. Então, por exemplo, se eu sofrer, por exemplo, um abuso, em algum momento, pode ser sexual, pode ser um abuso de autoridade, pode ser um abuso psicológico, em algum momento eu me sentir violado, eu vou carregar muitas dores na minha alma. Vou carregar frustração, vou carregar abandono, vou carregar a autossabotagem, eu vou carregar muitas coisas. Só que essa dor é tão grande dentro de mim que se eu acessar, eu não vou dar conta de processá-la. Porque é muito grande.
Quer ver uma coisa? Vou contar algo que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, eu vivi um trauma muito grande. Um trauma chocante para muita gente. Eu não vou entrar em detalhes porque a ideia não é essa. Não que isso seja um problema, é porque o foco da aula é outro. Aquele trauma que eu vivi quando criança, eu apaguei da mente. Eu só me lembrei aos 33 anos de idade. Aos 33 anos de idade. Aos 33 anos de idade, eu me lembrei do que havia acontecido aos 7 anos de idade. Então, eu bloqueei durante o hiato de tempo, o espaço de tempo, durante muito tempo, até que eu pudesse ter a capacidade de acessar a dor que estava lá dentro para então começar um processo de cura. Você só cura a dor quando você entende onde dói e reconhece que dói. Se você não reconhece que dói, você não enxerga como dor. Se você não enxerga como dor, você não identifica a dor. Se você não identifica a dor, não tem o que curar, porque você não enxerga a dor. Você só sabe que está pesado, você só sabe que vive ansioso, você só sabe que está deprimido, você só sabe que está comendo desregradamente, você só sabe que está cheio de impulsos, que tem alguma coisa muito errada, mas você não consegue identificar. Por quê? Porque o eu consciente esconde, mascara a dor lá dentro por conta de que você não se sente pronto o suficiente para acessá-la e então começar o processo de cura. Estou indo bem devagar para você entender o que é o eu consciente e o subconsciente, como que você faz para acessar. Algumas pessoas são ensinadas a dizer o seguinte: eu sou meu maior inimigo. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Verdade tudo isso, mas mudar esse estado por total é uma jornada. Lógico que é uma jornada. Se fosse tão simples, todo mundo faria assim, né? Claro que é uma jornada de autoconhecimento. Se não houver autoconhecimento, o cara não vai entender o que acontece com ele. Quantas vezes você viu um post na internet ou alguém dizendo: você é seu maior inimigo, você tem que lutar contra si mesmo? Quantas vezes você ouviu um negócio desse? Para mim, isso é mentira. Eu sou meu maior aliado. Por quê? Porque se eu for o meu maior inimigo, eu luto contra mim mesmo. E se eu luto contra mim mesmo, a minha casa é dividida. E casa dividida não subsiste. É semelhante à casa que é construída na areia. Vem o mar, leva e manda embora. Quando eu luto contra mim mesmo, eu crio um inimigo dentro de mim. Então eu passo a me enxergar como um problema e não como uma solução. Se eu defino que eu sou um problema, eu tenho um problema a ser resolvido. Se esse problema se repete várias vezes, a minha maior intenção é destruir o problema, acabar com o problema, matar o problema, arrancar o problema, destituir o problema. Se eu sou o problema, eu luto contra mim mesmo. Se eu luto contra mim, minha casa está dividida. Casa dividida não subsiste. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma mente consciente, com um eu consciente, onde eu olho o mundo, enxergo toda a realidade através dos meus olhos, sinto através do meu corpo, do tato, percebo através das papilas gustativas, através do cheiro. Eu vejo tudo através dos 5 sentidos, eu percebo a realidade, enxergo a realidade, defino o que é sólido, o que é líquido, o que é gasoso, entendo toda essa realidade, compreendo, sintetizo tudo isso da forma como me foi ensinado. Esse é o teu eu consciente. Mas o teu poder maior de ser humano, de habilidades incríveis, de um poder extraordinário, não está no eu consciente. Está no subconsciente. Ou no inconsciente. Tanto faz. Está no Self 2. Então eu vou ter que acessar Self 2 para poder entender melhor quem eu sou, como eu fui programado e fazer ajustes. Veja bem, a proposta é ajustar. A proposta
não é destruir nem destronar. Então muitas pessoas dizem o seguinte: se eu chegar no lugar onde eu quero entrar e tem um guardião naquele lugar, agora ficou frio, hein? Peraí, só deixa eu aumentar esse arzinho aqui. Vixe. 22, tá bom. Se eu chego num lugar e eu quero acessar aquele lugar, e tem alguém que me impede de chegar naquele lugar, qual é a primeira coisa que a pessoa pensa? Eu vou dar uma porrada naquele cara, vou tirar ele daquele caminho e vou entrar. Eu vou arrombar, porque eu preciso acessar. Só que o caminho de entrada não é a briga com eu. Se você brigar com você, achei que fosse ser melhor. Ô Malaguti, então faz assim, ó. Vai lá assistir a novela, tá? E depois você conta pra nós como é que ela foi. Beleza? É que você não tem noção do que a gente tá falando aqui. Então faz assim, ó. Vai lá assistir a novela, querido. Porque isso aqui não tá no teu nível de compreensão. Você não tem a capacidade de entender o que eu tô falando. Entendeu? Vai lá, querido. Vai lá ver. Vai lá, diz pra nós como é que foi a mulher lá da novela das 8 e como que ela entendeu. Fechou? Um abraço, querido. Boa sorte. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar esse lugar. Eu tenho que acessar esse lugar. Cara, eu falei isso lá no Stories. Eu falei lá no Stories do Instagram. Eu disse, hein, vai mexer com a cabeça de muita gente. Mas para você entender o que eu estou falando, meu filho, você tem que estar num nível muito alto. Eu tenho um aluno no Siga Operando, o Sérgio, inclusive o Sérgio está aí. O Sérgio estava dizendo para mim assim, Barão, você começou falando do eu sou, a galera nem a maioria entendeu o eu sou, agora você vai tirar o eu e vai deixar só o sou. E ele disse assim, cara, como é que você acha que que a galera vai entender isso, cara? Eu falei assim, mano, aí eu fiz uma enquete no meu grupo. Pessoal, qual o material que vocês querem? Vocês querem um material de ego ou vocês querem um material mais simplesinho? Todo mundo disse, Barão, traz o ego que vai ser mais legal pra gente. Então a gente veio com a profundidade. Obviamente que nem todo mundo vai conseguir entender, mas se você compreender como que é o acesso do consciente para o subconsciente, você vai entender como que você faz para entrar no teu profundo e você vai entender como que você reprograma a tua mente para fazer o que você quer e não o que você acha que deve ser feito. Legal? Vamos lá. Barão, já falei, Mark Douglas, sem massagem. Ai, cara, é que eu ando tão querido ultimamente. Olha, eu vou te contar, depois dessa minha viagem aí, eu fui para um nível mais alto, eu tô muito querido, tô muito querido. Até a Darquinha, outro dia, estranhou, falou, Barão, você anda muito querido. Sim, vou explicar, aguenta aí, Alana. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. O eu consciente está ali. Por isso que você senta na frente do gráfico, aqui ó, você senta na frente do gráfico, e você diz o seguinte, eu sei o que precisa ser feito, mas eu não faço o que precisa ser feito, porque eu faço outra coisa. O que você faz? Você faz o que está programado na tua mente. Você faz aqui, ó, o que está programado aqui, ó. E o que está programado aqui está lá no teu profundo. E o que está programado aqui está enraizado nas tuas crenças. E o que está programado aqui nas tuas crenças é o que é verdade para você. Então, quando você tem a casa que você tem, o carro que você tem, a vida que você tem, a história que você tem, os filhos que você tem, a esposa que você tem, o marido que você tem, a profissão que você tem, os pais que você tem, tudo isso você determinou. Você programou. Você diz, eu me contento ganhando 5 mil reais por mês. Eu me contento sendo motoboy. Eu me contento sendo empresário. Eu vou me fuder pra caralho, mas vai valer a pena. Eu me contento com 2 filhos. Eu me contento com essa mulher que a gente é muito bom na cama, mas durante o dia inteiro a gente quebra o pau. E eu me contento com esse relacionamento. Eu me contento com a família que eu tenho, ainda que ela não seja exatamente quem eu queria, mas eu me contento com isso. Eu me contento com o carro que eu tenho. Eu não quero um carro muito bom, um carro muito foda, porque eu não me sinto merecedor desse carro muito foda. Pode ser um carrinho mais fácil, um carrinho melhor, um carrinho dentro da minha realidade. Um carrinho dentro da minha realidade. Aonde que está o carrinho da realidade? Está aqui dentro, ó, no subconsciente. Então a frase é justamente essa. Um carrinho dentro da minha realidade. Aonde que está a realidade? O que Self 2 entende como realidade. O que Self 2 entende, que é o subconsciente, entende como realidade, é o que vai acontecer com você.
é o que vai materializar. É o que o eu, que está do lado de fora, no consciente, vai trabalhar para ter. Porque ele sintetiza o que está lá dentro. Então, muitas vezes, você conscientemente diz o seguinte: eu não quero ter esse salário, eu não quero ter essa grana, eu quero ter algo melhor. Mas lá dentro, no teu coração, está dizendo o seguinte: se eu tiver só isso, está tudo bem. Se as minhas contas estiverem pagas, está tudo bem. Se eu ficar só um pouquinho aqui, gastar um dinheirinho, não perder muito, está tudo bem. E é por isso que você perde só um pouquinho e vai perdendo picadinho todo dia, como se fosse um cortezinho que vai sangrando todo dia, e você vai se contentando. E vão passando os anos e você vai dizendo o seguinte: não, mas é que eu só estou trabalhando um pouquinho. Não, mas é que eu estou indo com calma. Não, mas é que eu estou levando assim, tipo assim, quando dá. Não, eu faço a hora que dá. Não, mas é que eu estou no trade aqui, não é um negócio da minha vida ainda. Eu tenho o meu trampo lá, que tenho dinheiro, eu tenho a minha casa, eu tenho as contas pagas, eu tenho tudo aquilo que eu faço. Então, dentro de você, a programação que está dentro de você, do teu subconsciente, está dizendo o seguinte: a tua realidade é do jeitinho que você materializou, com as contas que você tem, com a grana que você tem, com o conhecimento que você tem, com a cor de tudo que você desejou ter, até da tua geladeira. O que nós temos? Dois mundos. O que nós temos? Duas formas de mim, duas formas de eu pensar, duas formas de eu agir. Duas formas de eu encarar. Uma simplesmente executa o que é consciente. A outra executa o que é inconsciente. As duas trabalham juntas, mas muitas vezes brigam entre si. A briga é do guardião contra quem está lá dentro. Ou seja, a briga é eu contra mim mesmo. Onde eu me destituo, onde eu não aceito enriquecer, eu digo: não, você não pode fazer muito dinheiro. Porque se você fizer muito dinheiro, você vai contra aquilo que você acredita. Onde rico não vai para o céu. Se rico não vai para o céu, por que eu vou fazer muito dinheiro? Eu quero ir para o céu. Então a minha crença é maior do que a minha execução. Por isso que eu sei que eu preciso simplesmente executar a minha estratégia, fazer 10 mil por dia, mas eu não faço 10 mil por dia, porque dentro de mim está dizendo: você tem que se fuder. Eu tô dentro de um relacionamento. O relacionamento é tóxico. Ele não me atende em lugar algum. Já acabou o tesão, já acabou o respeito, já acabou o amor. Eu tô ali dentro. Só que alguém me disse que era para a vida toda. E aí eu acredito que tem que ser para a vida toda. Em algum momento eu acredito que aquela pessoa vai mudar. Então eu não largo aquela pessoa. Por mais tóxica que ela seja, por pior que ela seja, por mais indizível que sejam as coisas absurdas que ela faz, eu não largo dela. Porque eu acredito que um dia ela vai mudar. A crença está aqui dentro, o subconsciente está aqui dentro. O consciente diz: larga, para, pelo amor de Deus, até quando você vai viver desse jeito? Você sabe que não dá mais. Você não aguenta mais. Existe uma guerra. Dentro você está dizendo o seguinte: não, ele vai mudar. Não, ela vai mudar. Não, mas eu não posso separar, porque diante da sociedade isso vai ser feio. O que o pessoal da minha igreja vai dizer sobre isso? Não, eu não vou para o céu, porque senão eu vou estar fazendo um pecado. Quando você entende, quando você está nesse choque, você está lutando contra si mesmo. Temos um ser humano mal resolvido. Enxerga uma vaca e eu não acredito que ela seja uma vaca. Ou eu enxergo uma vaca, todo mundo está dizendo que não é uma vaca, mas eu estou dizendo, é uma vaca. A forma como eu interpreto e acredito é o que eu enxerga, a realidade aqui fora. O subconsciente está aqui dentro, o acesso, o programa. Imagina um programa de computador. Você tem toda uma programação feita. Os sistemas do computador agem daquela forma. Alguém programou aquilo. Alguém programou que você era menino. Alguém programou que você era menina. Alguém programou dentro de você, alguém programou a partir das experiências que você viveu, a partir das experiências que você viveu, você se autoprogramou para entender que a tua orientação sexual é essa. Para entender que você não gosta de miojo com iogurte.
Alguém programou? Por quê? Porque dentro de você existe um programa que roda. E é esse programa que a gente precisa acessar para reinstalar novas crenças. Eu tô indo... Gente, precisava de mais ou menos umas 2 horas para frente para a gente poder chegar lá. O assunto é muito complexo, mas eu vou tentar resumir ele agora nos próximos 10 minutos, para você acessar, ok? Tô do lado de fora, tô do lado de dentro. Os dois são eus. Número 1, eu sou o meu maior aliado. Eu não luto contra mim. Eu sou o meu maior aliado. 2, como que eu faço para entrar no meu subconsciente? Você tem uma porta para entrar. Naquela porta tem um guarda. O que você faria para acessar a porta? Como que você agiria? Escreve para mim no chat. A Alana perguntou, auto-hipnose dá esse acesso? Sim, lógico, claro, perfeitamente. Mas nem todo mundo consegue entender o que é auto-hipnose. Você tem um lugar onde você vai entrar, tem um guardião na porta. Você tem que entrar. Qual é a melhor forma de você, como que você faria para acessar aquele lugar que ele está guardando? Paulo diz, meditação guiada. Boa. Boa. Meditação guiada é o mesmo que auto-hipnose. Novas crenças. Pedir permissão. Tiago falou, pedir permissão. Profeta, conversar com o guardião e convencê-lo. Ah, profeta. Tu é um ponto fora da curva, profeta. A Edna, eu faço auto-hipnose. O Sérgio, converso para convencer e me deixar entrar. Já consegui fazer na força, mas não se sustenta, diz o Jonathan. Exatamente, Jonathan. Porque é uma violação. Se auto se viola, entendeu? Para acessar o Ho'oponopono, meditação, terapia, reiki, florais, tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. Mas, pessoalmente, mais oração, o crente vai usar oração. Matar o guardião? Não, jamais. O guardião é imortal. Não tem como matar o guardião. Você não pode matar o guardião. Se eu decidir que eu vou matar o guardião, eu estou cumprindo a agenda do eu. Aliás, a agenda de eu. Eu não se suicida. Eu não se mata, porque se eu decidir se matar, eu está lutando contra si mesmo. No final, eu está fazendo sua própria vontade. Por isso que eu não decide matar eu. Mas eu posso simplesmente não falar nada. Aqui, ó. Ó. Exatamente, não pode morrer e não pode ser, só pode ser transmutado. Exatamente, concordo. Exatamente isso. Perfeito. Nossa, mas tem bastante gente inteligente aqui na live. Tirando aquele menino ali que não entendeu o pecado. Ele não entendeu. O resto, tem bastante gente inteligente aqui na live. Que bom. Você... Opa, eu escrevi aqui no chat. Aqui, ó. Qual é a forma de entrar? Silenciando eu. Esse é o caminho. Como que eu silencio? Não dá porrada, não amarra, não amordaça, não faz nada. Você olha para o guardião que está na porta, gentilmente você passa pela porta. Gentilmente você passa pela porta. Presta atenção nisso. Se você fizer na força, você está criando uma violação. E a violação é fruto de eu. Então você pensa que o guarda, que você está lutando contra o guarda, quando na verdade você está cumprindo a agenda do guarda. Se eu lutar contra o guarda, era isso que o guarda queria. Então permanecerá a luta ali na porta e ninguém entra. Porque a agenda do guarda era fazer com que você se tornasse consciente. Se você luta contra o guarda, você está no teu estado consciente. No teu estado consciente, você não acessa o subconsciente. Quando eu converso com o guarda, eu faço a agenda de eu. Quando eu luto contra o guarda, eu tenho a agenda de eu. A agenda de eu é me tornar consciente para que eu não tenha acesso ao subconsciente.
Se eu não desconstruir isso, eu não consigo entrar. Cria rapport com o guardião e consegue entrar. Não. Não dá. Porque se você criar um rapport com o guardião, você presta atenção no guardião. Teu olhar, o olhar do observador, não está dentro, está para o guardião. Não posso manter um diálogo com ele. Eu não posso conversar com ele. Eu não posso convencê-lo. Se eu tentar convencê-lo, eu continuo fazendo o que ele quer. Eu não transmuto, eu não entro, eu não acesso. Eu ainda estou do lado de fora conversando com ele. Se eu estou conversando com ele, eu não entrei. Porque o que ele quer é papo furado comigo, contando historinha do lado de fora, não do lado de dentro. Porque a ideia é a seguinte, ele vai dizer, por que você vai entrar lá se eu já sei tudo que tem lá dentro? Por que você vai entrar lá se você já faz tudo que eu estou dizendo para você fazer e estou no controle da situação e você nunca perde o controle de nada? Porque você adora estar no controle de tudo. Por que você não fica com o controle de tudo no consciente de onde você está, ao invés de entrar lá dentro para ver o que tem, sendo que eu já disse para você o que tem lá dentro? Eu já sei os traumas que você viveu, eu já sei os relacionamentos que você viveu, eu já sei tudo que você acredita, eu já sei que você ama Jesus, eu já sei que você tem essa crença, eu já sei as religiões que você tem, eu já sei tudo sobre você. Por que você vai entrar lá? Barão, seria simplesmente se permitir, porque muitas coisas que consegui realmente quis. Eu só fui e deu certo. Tá chegando! Tá chegando no lugar! Tá chegando no ponto! Tá chegando no ponto! Tô falando, cara! Tem gente inteligente aqui dentro, cara! Mas o negócio é um nível muito alto. É quase impossível de compreender. Aí o menino diz assim, mas é muita conversinha. Não, não é conversinha. Cara, eu levei alguns anos para entender isso, cara. Quando eu ouvia Hélio Couto, eu dizia, esse cara é do capeta. Esse cara tá queimando meu neurônio. Eu não aguento mais ouvir esse cara, tá estragando a minha mente, meu Deus, eu não consigo nem pensar direito. Hoje eu ouço Hélio Couto e digo que é o gênio. O gênio estava falando certo. Eu levei tempo para entender o que o gênio falava. O gênio já estava dando a chave há muito tempo, eu não estava entendendo. Exatamente. Por isso que algumas pessoas vão assistir a novela, outras vão ficar na live. Olha só. Se você quer muito, só vai que vai dar certo. Não. Se você quer muito, não dá certo. Porque se eu quero muito, eu desejo. E se eu desejo, não dá certo. Porque se eu desejo, eu não estou lá dentro, eu estou do lado de fora. Eu estou cumprindo a agenda de eu, do guardião. O guardião sente o desejo de querer. O guardião sente o desejo de dar destino. O guardião sente o desejo e a necessidade de materializar as coisas. O guardião diz o que é verdade e o que é mentira. O guardião sente o tesão. O guardião sente o ódio. O guardião sente a raiva. O guardião expressa a paixão. O guardião tem orgasmos. O guardião tem frustrações diárias. O guardião é o desejo. O eu que deseja. O eu que pulsa. O eu que quer. Enquanto quero, eu não solto. Ana acabou de falar, Hélio Couto fala muito de soltar, exatamente. Quando eu quero muito, eu não solto. Quando eu quero muito, eu não solto. O que eu não solto? Eu não solto eu. Eu não solto o guardião. Eu não solto o consciente. Eu não acesso lá dentro. Eu quero muito do lado de fora. É muita conversinha nessa história. Eu quero saber como é que faz para fazer a Porsche. Eu quero saber como é que faz para fazer $1 milhão. Eu não quero conversinha. É o eu gritando. É o eu dizendo. É o eu material. É o eu rápido. É o eu desejo. É o eu frustração. É o eu da dor. É o eu imediatista. É o ego, porra! Ele está sintetizando o que está dentro. Para silenciar o eu tenho que soltar. Para silenciar o eu
Eu tenho que fazer as pazes e silenciar. Para entender o que o eu está guardando, o que o eu está ali dentro, eu tenho que parar. Eu não posso desejar. É simplesmente o diálogo do Ken Reeves com Al Pacino, ou acho que é Al Pacino, se eu não me engano, em Advogado do Diabo. O último diálogo no filme Advogado do Diabo. Olhe, mas não toque. Toque, mas não deseja. Deseja, mas não se apodere. Eu quero poder. Eu quero a matéria. Eu quero tudo. Eu quero mais pra mim. Enquanto eu quero mais pra mim, eu não solto. Quando você quer muito, ele corre de você. Quando você solta, ele vem até você. Quando você solta, você entra. O caminho de entrada é o caminho de soltar. Boa, como solta? Vamos lá! Tá interessante a aula ou tá muita conversinha? Fala aí pra mim no WhatsApp, fala pra mim no chat, por favor. Tá interessante ou tá muita conversinha? Fala aí, por favor. Muita conversinha boa, obrigado. Os caras não perdem a piada, você tá vendo? O cara fala, o cara não perde a piada. O guardião é a porta. Solta, não criando expectativas. Tô tentando parecer inteligente. Pelo amor, senhor Barão, deixa salva essa live. Não estamos falando de mercado nem de trade, sim de vida, aprender a virar gente. Nós estamos falando da chave de tudo, Jonathan. Tudo. Se eu compreende isso, eu faz certo no trade, no casamento, no sexo, nas outras profissões, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus amigos, com o lugar onde eu moro, com o meu carro, com a minha casa, com o meu corpo, com a minha alma, com o meu espírito, com a minha eternidade. Exatamente. Exatamente. Eu estou explicando aqui por que você senta na frente do gráfico e você diz assim, ó, eu sei o que precisa fazer, mas eu faço ao contrário. Eu estou explicando por que você faz, porque o guardião está gritando. A chave para o sucesso em todas as áreas. Exatamente! Acabou! A hora que você entende o caminho, acabou! O que faz dentro do mercado é exatamente o que você faz fora dele. Exatamente! Meu Deus, quanta gente inteligente nessa live, meu pai, nessa aula. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, universo. Obrigado por tanta gente importante que veio aqui hoje. Isso é um propósito de vida, cara. Enquanto eu explico para você, eu aprendo junto, eu acesso junto. Obrigado por fazer parte da minha vida, obrigado por fazer parte dessa história, desse momento tão ímpar de eureka, de chave, de virar, de compreender, de se aprofundar. Obrigado por isso, obrigado por você existir, obrigado por você dar crédito à minha pregação, obrigado por você acessar esse lugar tão mágico, tão bonito, obrigado por você existir, obrigado por você estar aí desse lado, obrigado por você que está aqui. Não está preparado, cara. Ô Felipe, não está preparado, não adianta. Nem todo mundo vai entender o que a gente fala. São vários níveis. Quer ver uma coisa? Quem chegou no mercado agora, que tem 1, 2, 3 meses, quando eu falava, eu via assim, ó, fofofó, 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 fofofó. Quando ele tiver mais de 1 ano perdendo, aí ele vai dizer o seguinte, nossa, o Barão, hein, porra, ninguém fala igual ele fala, ninguém fala o que ele fala. Ninguém consegue sintetizar tão bem a vida de um trader quanto ele fala. Por que as pessoas falam isso todos os dias pra mim? Porque só naquele nível de perda, de compreensão, é que ela vai conseguir entender o que eu estou falando. Aí depois, se ela gruda em mim, aí eu começo a mostrar a vida todos os sentidos. Começo a mostrar mais coisas. Quando eu começo a mostrar mais coisas, cara, aí ela vai dizer assim, nossa, não era só no trade, era na vida toda. Exatamente, era para a vida toda. Vamos lá. Como que eu faço para acessar? Eu silencio o eu. Como que eu silencio o eu? Eu solto. Como que eu solto? Como solto? Como solto?
Como solto? Aqui, ó. Eu gruda. Eu diz. Você não pode parar. Eu diz. Você não pode desistir. Mas eu também diz. Desiste. Eu cumpro a agenda do que está lá dentro. Eu não se importa em qual caminho vai. Eu só está respondendo os anseios do que está lá dentro. Eu está sintetizando as crenças que estão lá dentro. Então, se lá dentro estão um telefone dizendo o seguinte, ó, a galera pega o WhatsApp lá e diz o seguinte, liga para eu. Fala para ele, desiste. A informação é frustração. Faz ele se sentir bem frustrado, É isso que ele gosta. Quando ele se sente frustrado, ele volta para aquele lugar lá. Sim, ele adora a frustração. Beleza, fechou. Tá, desligou. Eu pego o telefone. Tá aqui, liga para você. Ó, sente frustração. Ó, mais frustração hoje. Por quê? Porque esse é o caminho. Você adora isso? Você gosta disso? Não, eu não quero mais viver frustrado. Você adora frustração. Quando você diz, eu não quero viver frustrado, ponto, você já está se frustrando. Cumpriu a agenda. Eu odeio essa minha vida, eu não quero mais isso. Exatamente, foi isso que eu falei, mais frustração. Vamos lá, tá dando certo. Melhora, vai, grita. É muita conversinha furada, esse negócio não tá dando nada, eu vou embora, eu vou assistir a novela. Isso aí mesmo. Você, qual a informação? O que tá lá dentro disse, fica burro, não cresce, não evolui, continua no lugar onde você está. Então a inteligência vem, mostra para você a chave. Você não enxerga a chave. Você não vê a porta. Você não fala com eu. Porque lá dentro alguém ligou e disse, permaneça burro, permaneça no lugar onde você está. Pare de ver a realidade. Não, a sua realidade é essa, não saia de Matrix. Continua se auto-sabotando. A chave vai aparecer na mão dele. Manda ele, mandar todo mundo. O cara tá lá dando live. Diz pra ele o seguinte, eu odeio tudo isso que você tá falando. Muita conversinha, vou embora. Então tá bom, fechou. O que eu disse? Vai lá, escreve teu ódio agora no chat. Vai lá. Aí ele escreve. É isso que eu quero. Muita conversinha. Vou embora. A chave tá na frente dele. Ele não enxerga a chave. Por quê? Porque lá dentro, o eu de lá de dentro mandou ele não enxergar a chave. Quando a chave brilha aqui do lado de fora, eu tenho uma agenda para cumprir. A agenda para cumprir é não pegue a chave, não pegue a chave, não pegue a chave. Eu odeio esse cara falando. Diz pra ele que é muita conversinha. Eu quero ir embora. Exato! Ele não pega a chave. Eu cumpri a agenda. Liga para quem tá lá dentro. Ei, ele cumpriu a agenda. Fechou. Missão cumprida. Eu sei o que precisa fazer, mas eu faço ao contrário. Exatamente. Lá de dentro. Ó, seguinte, se ele seguir a estratégia que ele está fazendo, ele vai ter a grana, muito mais dinheiro do que realmente ele quer. Ele falou que só que se contenta ganhando R$2.000. Ele falou que não quer ganhar mais do que isso. Então esse negócio que ele está tentando no trade vai dar 10 mil, faz ele se auto-sabotar, porque se ele ganhar 10 mil, vai ser muito mais do que ele realmente aceita ganhar. Então como ele não se sente merecedor, ele não pode ter isso. Beleza, fechou? Fechou. Beleza. Estamos no trade. Aqui. Se eu fizer essa entrada, vamos lá. Se eu fizer essa entrada eu vou ter um gain. Se eu fizer essa entrada, o que vai acontecer? Eu vou ficar rico. Se eu me desenvolver dentro do mercado, o que eu vou ter? Muito dinheiro. E aí? Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Faz ao contrário. Ponto. Fiz ao contrário. Que eu, filha da puta? Não, Felipe. Eu não sou filha da puta. Se eu for filha da puta, eu tô brigando com eu, tô xingando eu. Eu não pode ser xingado. Se eu xingo eu cumpro a agenda de eu. A agenda de eu é autossabotagem. A agenda de eu é se automutile. A agenda de eu é xinga, te chama de otário, te chama de burro. Diz que você é burro. Eu sou burro, Barão, porque eu sabia que era pra fazer e eu não fiz. Exatamente, você está cumprindo a agenda de eu. Se você cumpre a agenda de eu, você então faz o que eu quer. Eu só está dizendo que está lá dentro. A dor está lá dentro. Está doendo. Tem um programa
tá dentro da mente rodando. Eu não posso brigar com eu e dizer que eu é filha da puta. Eu é o guardião. Eu sou eu. Se eu xingo eu estou na pulsão, no desejo, no ódio. Na realidade. Materializando toda essa energia negativa, canalizando ela para a agenda de eu. Eu tenho uma agenda e eu cumpro a agenda de eu. Por que o eu é sempre ruim? Não, eu não é ruim. Lembra? Eu falei há poucos minutos atrás. Eu não sou meu maior inimigo. Não, eu não sou ruim. Eu está comprometido com a agenda. Eu está dizendo que a dor que tem lá dentro é tão grande que precisa de uma máscara. Eu está protegendo. Eu não está destruindo. Gente, é 9h10. Eu precisaria de umas 3 horas para ir nesse assunto e para ir mais além. Eu precisaria de mais 1 hora. Eu preciso encerrar aqui, porque a live acaba 9h10. A gente vai falar mais sobre isso. Olha só. Isso, o eu é o inconsciente, o subconsciente. Como mudar esse programa? Tiago, a gente vai falar sobre isso na semana da virada. Precisa de pôr uma lente para isso? Exato! Enxergar eu. É para acolher? Isso! Acolhe! Ama! Eu só consigo curar o que enxergo. Se eu destituir ou se eu instituir a mim mesmo como um problema, eu penso ser um problema quando na verdade eu sou a solução. Eu não posso me enxergar como um problema. Se eu me enxergar como um problema, eu crio um problema maior ainda. Eu tenho que entrar nesse lugar que a igreja vai dizer que é o santo dos santos. A física quântica vai dizer que é a energia Hertz maior 432, o amor, alta frequência e tudo mais. O amor, que não há julgamento, que tudo espera, tudo crê, tudo suporta. A psicologia vai dizer o seguinte: acolhe, enxergue-se, compreenda quem você é, sem julgamento. Se eu julgar, se eu constituir eu como filha da puta, eu estou dizendo que eu não sirvo para mim mesmo. Se eu disser porque eu sou tão ruim, eu estou tirando de mim mesmo o poder e a latência das chaves poderosas para entrar nesse lugar que me domina. Eu estou lutando contra mim, militando entre carne e espírito. Carne e espírito, enquanto militantes, cria-se uma guerra interna. Por isso que o povo evangélico é o que tem mais níveis de ansiedade e depressão no planeta Terra. Porque vive inteiramente sob condenação. Não consegue enxergar a salvação. Não consegue se perdoar. Ah, mas eu não consigo me libertar desse pecado. Acolhe o pecado, porra! É você mesmo! Ame! Se nem Jesus diz, eu a ninguém julgo, eu a ninguém condeno. Se nem ele condenou, por que você se condena toda a vida? Meu Deus, que dificuldade! Deixa eu terminar, depois eu leio aqui, tá? Deixa eu terminar aqui. Devo me perdoar para avançar. Exatamente, Dani. É o assunto pro dia inteiro. Exatamente, Ana. Ó. O guardião não é o inimigo. O guardião é parte de mim. Só que é mim consciente. Mim consciente não entra no Santo dos Santos. Mim consciente não entra no lugar secreto. Mim consciente não mergulha no profundo. Mim consciente não acessa o programa. Porque o trabalho de mim, o trabalho de eu, é ficar do lado de fora. O trabalho de eu é questionar. O trabalho de eu é resmungar.
O trabalho de eu é perguntar, mas como eu faço isso? Mas como eu faço aquilo? Mas e se não der certo? Mas e se for tudo errado? Mas e se fosse... Mas e se eu simplesmente... Mas e se... Ah, e se eu tentar e não chegar em lugar nenhum? Mas e se amanhã estourar uma bomba? Mas e se o governo mudar o imposto? Ai, meu Deus, mas e se eu tenho medo de tentar e não dar certo? Eu tá falando. Eu tá falando. Eu tá dizendo. Eu tá com níveis de ansiedades aumentados. Eu está na pulsão. Eu quero lugar seguro. Eu está dizendo, me coloca no lugar seguro. Eu está com medo. Por isso que eu não se movimenta. Eu está dizendo, mas uma tragédia pode acontecer. Eu está lutando. Eu está falando. Eu está impedindo. Eu tenho uma agenda. Eu não é o inimigo. Eu para ali. Vamos lá. Vamos entrar? Vamos entrar? Para entrar nesse lugar, eu preciso silenciar o eu. Soltar, como diria Hélio Couto. Eu preciso abrir mão de tudo que quero. Olha, preste atenção. Eu abro mão de tudo que quero. Preste atenção agora. Eu abro mão de tudo que desejo. Eu abro mão de tudo que eu quero. Eu abro mão de toda a riqueza. Eu abro mão da Porsche para entrar no reino dos céus. Eu abro mão do material para acessar o imaterial e materializar o que eu quero com desejo. Mas se eu quero, eu não faço. É semelhante ao homem que saiu, lançou a semente, foi para casa, dormiu. Eu dormiu. Quando o homem acordou, voltou, a semente havia germinado sem ele saber como isso havia acontecido. Aconteceu no subconsciente. Eu dormiu, eu silenciou, eu não se apegou, eu não questionou, eu não ficou, tira a terra da semente para ver se vai germinar ou não. Eu não questionou o processo, eu silenciou e permitiu que o processo acontecesse de uma forma abundante. Eu fluiu. Eu entrou no descanso. Eu vou voar nesse lugar, cara. Eu vou voar dentro desse estúdio, pelo amor de Deus. Eu tô fluindo numa energia aqui que você não tem noção, cara. Tô meio doido. Exato. Eu entrou no descanso. Se eu entrou no descanso, eu silenciou. Eu não falou. Eu não questionou. Eu não interferiu. Eu não condenou. Eu não julgou. Eu não atrapalhou. Eu não perguntou. Eu fluiu. Eu fluiu. Eu fluiu. Eu fluiu. Ah! Isso, eu não quero saber como. Exatamente. Exato. Eu não fico dizendo, mas que conversinha chata. Não! Eu entro na conversinha. Eu não fico questionando. Mas como? Quando? Por quê? Não, mas peraí, tá, mas tudo bem, tudo bem. Tá bom, veja, legal, bacana, bonita a performance do menino ali, beleza, ok. Luz, câmerazação, bacana, ele é praticamente um prodígio na habilidade de falar, beleza? Não entendi porra nenhuma, como é que faz? Você entendeu? Não entendeu ainda. Quando eu silencio meu Deus, eu entro no fundo, no profundo, no secreto, no programa. Para entrar no programa, eu entro no lugar santo. O lugar santo é, tire as sandálias dos seus pés, porque você está no lugar santo. O que isso quer dizer? Pare de trazer sujeira lá de fora, para cá para dentro. Nesse lugar santo, nesse lugar secreto, nesse lugar profundo, nesse oceano, nesse lugar da centelha divina, nessa fonte de vida, da substância amorfa, sem forma. Nesse lugar, eu não deseja,
eu não pede, eu não quer, porque eu não está. Eu está do lado de fora. Aqui dentro, eu não entra. Eu não pode entrar. O véu foi rasgado. Eu passei, mas eu ficou do lado de fora. Quem está dentro não é eu consciente. Sou eu divino. Sou eu espírito. Sou eu alma. Sou eu um com o Pai. Quem vê o Pai vê o Filho. Quem vê o Filho vê o Pai. Um com o universo. Eu não sou mais um com Ele. Eu me torno Ele. Quando eu me torno Ele, eu entrei nele. E quando eu entrei nele, eu vi que as águas estavam nos artelhos, depois nos joelhos, depois nos lombos, nos ombros, até o momento que eu mergulhei. Quando mergulhei, eu fluí. Quando eu fluí, eu entrei no estado de flow. Quando eu entrei no estado de flow, eu não pergunto mais como, quando e como será. Eu apenas faço. Eu apenas deixo fluir. Eu apenas deixo com que as habilidades, com que a dor, com as tristezas, as angústias, tudo aquilo que está aqui dentro venha para fora. E eu acolho as sombras e a luz. Eu fluo sem julgamento, sem questionamento, sem perguntas, sem ansiedade. Eu apenas contemplo, eu apenas fluo, eu apenas deixo com que as minhas melhores habilidades cheguem ao objetivo que eu tenho, ao propósito que eu tenho de vida. Aquilo que me propus a fazer. Apenas faz o que tem que fazer sem questionar. Exatamente, Lilian. Preste atenção. Para encerrar. Se eu já sei o que precisa ser feito, o que me impede de fazer o que eu sei que precisa ser feito são os questionamentos de eu que está na porta, gritando e cumprindo a agenda. Entra o medo, a ansiedade, a raiva, o ódio, a angústia, a tristeza, a frustração, a autossabotagem, tudo isso. Quando eu silencio eu sei o que precisa ser feito. Eu não pergunto mais, não uso mais o eu como oráculo. Eu me torno o oráculo. Eu sou o oráculo. Eu sou o Espírito falando. Eu caminho pelo Espírito. Eu coloco em execução aquilo que eu já estudei e sei que dá certo. Eu não me questiono, eu não me travo, eu não paro, eu não me tiro de nenhum lugar, eu apenas fluo. Eu dei esse exemplo ontem. Eu estava, os dias que eu mais opero, os dias que eu opero sem pensar em nada, flui melhor. E quando eu começo a pensar, por exemplo, caramba, tô há 2 semanas positivas, que lindo. Aí vem a rasteira. Exatamente, tá aí, ó. Eu começo a perguntar. Quando é que você vai devolver? Eu pergunto, cadê a frustração? Eu não se acostuma com um novo estilo de vida, porque eu quero participar. Quando eu questiono, entra o diálogo. Quando entra o diálogo, eu faço a agenda que eu quero. Eu respondo aos anseios de eu, ao invés de responder os anseios do oráculo. Os anseios do oráculo são os que estão lá dentro, da centelha divina, do Espírito de Deus, daquilo que está lá dentro, do subconsciente. Quando eu entro naquele lugar, eu paro de questionar a mim mesmo e fluo naquilo que eu sei fazer. Quando eu retiro os julgamentos, os medos, as angústias, as ansiedades e tudo aquilo que me trava, eu silencio eu e entro no estado de flow. Ayrton Senna fala sobre isso. Ele diz que está dirigindo, existe um documentário em que ele fala muito sobre isso. Eu estou dirigindo e de repente é como se eu entrasse numa dimensão e quando eu entro naquela dimensão eu fluo e tudo mais acontece automaticamente. Ele está dizendo, eu silencio o meu eu entro no meu subconsciente e deixo com que a minha habilidade de ser piloto flua naturalmente sem questionamentos.
No entanto, se você parar para pensar, o acidente dele não foi um erro dele, foi uma culpa da pista. Já havia morrido um piloto antes dele, Barrichello já tinha escorregado na pista na sexta, um cara morreu no sábado e ele morreu no domingo. O problema não era ele, o problema era a pista. Ele só fez o que sabia fazer. Levou Lois por conta de uma violinada. O mercado não se comportou como deveria. Mas ele estava em estado de flow. Por isso que ele é o ídolo de muita gente, de muitos pilotos, porque ele fez algo que poucas pessoas no mundo fariam na condição tecnológica, no tempo em que ele estava, com as habilidades que ele tinha. Eu estava conversando com um aluno que estava dizendo o seguinte: Barão, como programador, eu não preciso me questionar muito se vai dar certo ou não. Eu já sei a linguagem, então eu simplesmente passava horas programando, horas. 10, 12, 14 horas programando, em estado de flow. Até o momento em que eu entendi que lá eu fluía, sem perceber o tempo, o espaço, eu simplesmente fazia com que as coisas acontecessem. Exato, não havia questionamento, não havia medo, não havia dúvida. Você se sentava no lugar santo, você se sentava no lugar que é seu por direito, você se sentia merecedor, você estava munido de todas as suas habilidades, você estava fluindo na sua potência máxima, você estava em estado de flow. E é isso que eu quero que você entenda e traga para o trade. É isso que eu quero que você traga para o trade. Alguns de vocês agora bugaram e disseram o seguinte: mas espera aí, é muito difícil. Eu acabou de dizer que é difícil. Se eu te mostrar o caminho, como você acessa o sub e silencia o eu, no treino da consciência, você alcança o estado de flow também no trade. E você vai fazer operações inimagináveis. E você vai ter extraordinários resultados. E as pessoas vão vir até você e elas dirão: como você fez isso? E provavelmente você não saberá nem sequer explicar. Porque você vai entrar no estado de flow, no estado de automatização, no estado de potência máxima como ser humano, despido, sem as sandálias, despido de todo querer, de todo medo, de todo anseio, de toda busca, de todo desejo, apenas munido de quem você é. Quando eu sou por completo unido ao meu guardião, deixando o guardião do lado de fora, silencioso, e eu me entrego aquilo que tudo criou e tudo formou, a substância amorfa, Deus, o universo, e me torno um com o Pai, então eu fluo no estado de flow, na minha habilidade, na minha potência máxima, no meu poder psíquico humano transcendental, na minha meta-realidade, no meu poder máximo, na minha potência, na minha genialidade. Acessar essa genialidade que todos nós temos é um treino. Alguns de vocês nasceram com habilidades específicas e já cresceram com isso. Isso está dentro de você. Naturalmente a vida se encarregou de te dotar dessas habilidades. Por isso que você muitas vezes fala muito bem, por isso que muitas vezes você faz dinheiro muito bem, por isso que muitas vezes você cuida de alguém como ninguém. Por isso que muitas vezes você cozinha melhor do que muita gente, autodidata. Geralmente quem é autodidata flui nessa habilidade. Por isso talvez você é um marceneiro de primeira, de mão cheia, uma cozinheira de mão cheia, uma costureira de mão cheia. Por isso que você provavelmente tem habilidades incríveis. Você é uma esposa incrível. Você é um homem idôneo. Por isso que muitas vezes você é um excelente funcionário. Por isso que muitas vezes você é o cara naquela profissão que você tem e que você, naquela habilidade que você tem, e muitas vezes você destitui ela dizendo o seguinte: ah, não, mas isso aqui é um hobby, não, mas isso aqui eu faço brincando, ah, mas isso aqui não é um negócio. Essa é a tua habilidade que já veio com você dotado. Algumas pessoas vão dizer que você já trouxe de outras vidas, outros vão dizer que é um karma herdado de outras vão dizer que você herdou isso geneticamente. Não interessa de onde veio, interessa que essa habilidade flui de você. E se essas habilidades fluem de você nesse estado, dentro do trade também é possível fluir. Quando eu treino para fazer fluir dentro do trade aquilo que eu já sei fluir naturalmente, touché. O que eu tive que fazer? Tirar as condições.
que eu insisto em colocar. Quando eu tiro as condições de eu consciente, eu entro no subconsciente e fluo no flow. Quando eu entro no flow, acabou. Eu vou precisar de mais 1h30 para falar sobre como fica no estado de flow. Nós temos uma aula no Siga Operando onde eu falo exatamente como entra no estado de flow. Não tenho mais tempo, hoje é terça-feira, dia de pizza, preciso encerrar aqui. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes. Peço desculpas se eu me alonguei muito, mas eu preciso explicar detalhadamente para que você entenda. Nem todas as pessoas talvez estejam num mundo de nível de profundidade que algumas aqui estão. Outras nem sequer conseguiram entender metade do que eu falei, mas está tudo bem. O mais importante é que a semente foi lançada e eu preciso que você me acompanhe na semana da virada para que a gente possa dissecar, melhorar, nos aprofundar maior nesses assuntos. Ok? Eu vou pedir um presente para você. Um presente. Eu vou pedir um presente para você. Que lá no grupo que você tá de WhatsApp, você coloque um depoimento do que você sentiu e o que você aprendeu, o que você entendeu, ou como que você se sentiu apenas na aula de hoje. O que isso te agregou? No que isso ajudou você? Eu só peço isso. Que você flua nessa gratidão. Você colocar lá no grupo de WhatsApp que você tá. Olha, aula com o Barão, eu aprendi isso. Meu Deus, eu entendi isso. Fala para mim. Esse feedback é importante para que a gente possa continuar melhorando e trazendo conteúdo de qualidade gratuitamente para você. Ok? Um abraço, siga operando e a gente se vê na semana da virada. Se inscreva, sigaoperando.com.br.